Olá a todos que nos ouvem, eu sou Simone Bezerra e a partir de hoje, 19 de fevereiro, temos um encontro toda segunda-feira às 4h30 da tarde aqui na Rádio UFSCar com o Fala Docente, o programa produzido pela comunicação da UFSCar, o Sindicato dos Docentes da UFSCar e do Instituto Federal de São Carlos, que busca tratar de temas relevantes para toda a comunidade da UFSCar. Um abraço especial a toda a equipe da UFSCar que está na escuta e a todos que nos acompanham pela 95.3 em tempo real e também pela internet. Muito obrigada pela audiência e já começamos dando os parabéns à UFSCar pelos 46 anos na luta por direitos e democracia. Fundada em 1º de fevereiro de 1978, a trajetória da UFSCar é marcada pela atuação de docentes no enfrentamento à ditadura civil-militar e no período de redemocratização do país. A defesa inegociável da democracia é uma das principais marcas da entidade, que nasceu tendo uma mulher como sua primeira presidenta, a professora Ieda Botelho Salles. Nesses 46 anos, a UFSCar se consolidou como uma entidade combativa na defesa dos interesses das professoras e professores da UFSCar e do Instituto Federal de São Paulo, no campus São Carlos, bem como de uma educação pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade. Por tudo isso, parabéns a todas e todos que ajudaram a construir a história de lutas e conquistas da UFSCar. A gente segue o Fala Docente com o nosso giro de notícias que destaca alguns dos assuntos que mais repercutiram na comunidade nos últimos dias. Entre elas está a reforma da sede da UFSCar em São Carlos, que começou exatamente hoje, dia 19. O contrato com a empresa Grupo Fragale Construções, que vai executar a obra, foi assinado no início do mês pela presidente da UFSCar, a professora Fernanda Castellano Rodrigues. Para quem não sabe, a casa que abriga a sede da UFSCar é uma das poucas remanescentes da época de fundação da universidade, lá na década de 60. Mas, atualmente, o prédio sofre com muitas rachaduras, problemas de iluminação, poucas aberturas, o que dificulta a circulação de ar. E também precisa de adaptações para garantir áreas de acessibilidade exigidas pela legislação para prédios públicos. O projeto tem um valor total estimado em R$ 502 mil e o prazo de execução é de 5 meses. Mas calma, que o café e a paçoquinha não vão faltar durante a reforma. É que, sabendo da importância que o Espaço Café tem para as associadas e associados, a UFSCar negociou com a Prefeitura do Campus São Carlos a instalação de um container ao lado do deck externo do restaurante. Com um ambiente climatizado, o container também vai funcionar como recepção do sindicato. Dessa forma, é possível manter o atendimento no interior do campus sem ter que pagar aluguel em imóvel externo e ainda garantir o café e a paçoquinha. No último dia 5 de fevereiro, as diretorias da UFSCar e do Sintufscar solicitaram à Prefeitura do Campus São Carlos o registro das imagens das câmeras de segurança da portaria para identificar quem vandalizou as faixas da campanha salarial nacional das duas entidades que estavam expostas no alambrado da entrada da área sul. De acordo com as imagens, na noite do dia 2 de fevereiro, um carro parou perto do local, um homem desceu, cortou as faixas e fugiu na sequência. E essa não foi a primeira vez que esse tipo de violência ocorreu no campus, não. Já foram registrados 2 ações do tipo que, claro, mostra a tentativa de intimidar a liberdade das ações sindicais e das manifestações políticas. Sobre isso, nós vamos ouvir o Antônio Donizete, que é o coordenador jurídico e de relações de trabalho do Sintufscar. Esse fato, ele é uma repetição, né? Não é a primeira vez que isso ocorre. Eu poderia dizer que é a terceira vez. E a primeira vez foi identificado quem foi a pessoa, né? Inclusive muito divulgado na universidade. Uma pessoa ligada à extrema-direita na universidade, na primeira situação. Na segunda situação, nós tivemos
A identificação também do agressor, que era o vereador de São Carlos, que me foge o nome agora, mas eu posso lembrar. E agora, essa terceira vez, a gente identifica um veículo. Nós fizemos um boletim de ocorrência e estamos pedindo apuração para que a polícia faça, né, essa averiguação de câmeras que tem na região ali, na entrada da universidade, para a gente tentar identificar o veículo e naturalmente o agressor. A gente não tem nada a dizer a não ser lamentar, mas esse ato de intolerância, isso é um ato de intolerância que é fruto na nossa compreensão, na nossa leitura, que é fruto ainda do resquício do período bastante conturbado que nós vivemos no país, com a ascensão da extrema-direita, né? O Bolsonaro como representante dessa ideologia. Nós temos a convicção de que vai ser possível identificar o agressor, e não só nós vamos cobrar judicialmente dessa pessoa, vamos denunciar e vamos continuar trabalhando e trilhando no sentido de derrotar todos esses protofascistas que muito provavelmente, se não derrotados, vão continuar a cometer atos que agora é uma faixa, né? E a terceira vez que é uma faixa alusiva à campanha salarial. Mas não derrotados, isso pode chegar inclusive às pessoas. Nós tememos por agressão física, porque nós sabemos que são capazes disso. E os destaques da Dufiscar desta semana são a vitória no processo que pedia anulação de uma doação para a campanha de estudantes e a negociação salarial da categoria. Nos últimos anos, especialmente nos governos Temer e Bolsonaro, trabalhadoras e trabalhadores das instituições de ensino públicas enfrentaram inúmeros ataques. A desvalorização da carreira e o achatamento dos salários são algumas das consequências mais graves. Apesar da abertura do diálogo com o governo Lula em 2023, o ano foi marcado pela ausência de medidas efetivas para reverter o quadro de desvalorização. A proposta apresentada pelo governo em dezembro de 2023 era de reajuste zero nos salários em 2024 e de reajustes somente no auxílio alimentação, que passará dos atuais R$ 658 para R$ 1.000, no auxílio creche, que passa de R$ 321 para R$ 484 e no auxílio saúde, que passa de R$ 144 para em torno de R$ 215. Esses reajustes dos benefícios já foram confirmados e deverão ser executados a partir de maio. A principal crítica a esse sistema é que ele atinge apenas as funcionárias e funcionários na ativa, deixando as aposentadas e os aposentados e pensionistas sem nenhum tipo de recomposição. No dia 31 de janeiro, o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, o Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, e as centrais sindicais entregaram ao governo uma contraproposta de reajuste salarial e um conjunto de reivindicações que ainda não foram atendidas e que seguem sendo discutidas na mesa nacional. E é justamente sobre essas negociações que a gente ouve agora a presidenta da Dufiscar, a professora Fernanda Castellano Rodrigues, que tem acompanhado e mantido diálogo com representantes de entidades sindicais de vários locais do país. Servidoras e servidores públicos federais estão há vários anos reivindicando a correção de seus salários
dadas as perdas acumuladas que a gente tem desde 2016, né? Os índices passam dos 40% de perda nesse período completo. Então, agora, em 2024, no dia 22 de fevereiro, daqui a poucos dias, a gente vai ter a primeira mesa nacional de negociação permanente, em que o governo vai discutir com as entidades que fazem parte do FONASEF, o Fórum Nacional de Servidores Federais, sobre uma proposta de reajuste para 2024. Por quê? Porque em dezembro do ano passado, na lei orçamentária para este ano, o governo não previa nenhum orçamento que comportasse reajuste salarial. A proposta que o governo tinha nos apresentado colocava 0% para 2024 e colocava 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026. De nossa parte, servidoras e servidores federais, achamos que é inadmissível que a gente não tenha nenhum índice de reajuste para este ano. Então, reunidos nesse fórum, no FONASEF, já foi protocolada em janeiro ainda a contraproposta do fórum, que é de 7,06% de reajuste agora em 2024 e algo também em torno de 7% em 25 e 26, para que a gente, nesse governo que está agora no país, a gente possa recompor com os 9% já do ano passado, algo em torno de 30% das perdas. Isso não vai ser suficiente para a gente recompor tudo que a gente veio perdendo nos últimos 8, 9 anos, mas já é um começo para que a gente possa recuperar o nosso poder de compra a partir dos salários reajustados. Vocês acreditam que pode reverter essa negociação com o governo? A reação das entidades e sindicatos foi muito forte a esse 0% de proposta, ou algo em torno de 0%. Todo mundo reagiu com muita força, dizendo que não era possível que num governo progressista, eleito pela classe trabalhadora, a gente ficasse sem nenhum tipo de recomposição agora neste ano. Essa reação foi tão forte que setores do governo já começaram a apontar para uma necessidade de fato, fazerem um esforço e apresentarem uma proposta a isso que nós colocamos. Por isso, essa mesa do dia 22 agora vai ser tão importante, porque há setores do governo que vêm dizendo realmente os servidores federais não podem ficar com 0% nesse ano, seria um ultraje, nós julgamos um ultraje, né, com todos os servidores da saúde, da educação, da segurança, todo o servidor público que mantém o Estado brasileiro, que serve a população brasileira. Então, nós temos grandes expectativas para esse dia 22 e essa mesa que vai acontecer. Fernanda, tem um outro assunto que movimentou bastante esses dias também, que foi uma vitória importante que a Dufiscar conseguiu com relação àquele processo que envolvia os estudantes que foram criminalizados, um processo aí que, de certa forma, aconteceu de uma maneira arbitrária. De fato, uma grande vitória não apenas para a Dufiscar, para a diretoria da Dufiscar, mas para toda a nossa universidade e todas aquelas e aqueles que defendemos a democracia, a liberdade de expressão e de manifestação. Vou fazer uma retrospectiva muito rápida. Em 2018, alguns estudantes ocuparam a reitoria da UFSCar para se manifestar contra um aumento abusivo do restaurante universitário. A reitoria, naquela época, chamou a Polícia Federal e a Polícia Federal desocupou a reitoria. Não houve violência, foi uma desocupação pacífica, mas foi muito traumática. Depois daquele evento, a reitoria da época resolveu fazer uma ação judicial contra 7 lideranças estudantis. Esses estudantes, meninos e meninas, foram, então, processados e, em 2022, já em terceira instância, eles estavam sendo condenados a pagar uma multa de algo em torno de R$70 mil por danos que teriam causado, não na infraestrutura física, mas pela ausência dos servidores no trabalho naquele prédio que estava ocupado e deveria estar sendo utilizado pelos servidores para o seu trabalho cotidiano. Depois dessa sentença de condenação deles, nós das entidades DCE, APG, Sintufiscar e Adufiscar iniciamos uma campanha para coletar doações para que esses estudantes, alguns deles já recém-formados, mas ainda muito no início de sua carreira, todos do movimento e lideranças, do movimento estudantil, nós iniciamos uma campanha de doações para podermos ajudá-los a pagar essa multa absurda, essa condenação que era claramente uma condenação que vinha contra todas as entidades, contra o direito à manifestação que a gente tem nas universidades e no nosso país.
Na ADUFSCar, nós fizemos uma assembleia em abril e nessa assembleia foi aprovada a proposta de doação de algo em torno de R$28 mil para essa campanha. No entanto, alguns associados, algo também em torno de 79, 80 associados, acreditaram que essa decisão soberana da Assembleia não poderia acontecer. Claramente, numa atitude contrária aos processos democráticos da nossa própria entidade. Então, mais ou menos 80 pessoas entraram na justiça, não contra a ADUFSCar, mas infelizmente, num procedimento absolutamente persecutório, entraram na justiça contra a diretoria, como os 6 diretores do biênio 21 e 23, enquanto pessoas físicas. Então, nós respondemos como pessoas físicas a esse processo. Essa foi uma das nossas defesas acatada pelo juiz. O juiz que julgou e já nos deu a vitória em primeira instância, realmente admitiu a nossa defesa de que esse processo, no limite, deveria ser contra a ADUFSCar e não contra a diretoria, que está imbuída da sua função de executar as decisões soberanas da Assembleia. Ademais, o juiz também considerou que essa doação estava dentro do que o nosso estatuto prevê, que é a colaboração, a cooperação dentro da comunidade universitária, e também estava dentro da nossa dotação orçamentária, que havia sido aprovada em março daquele mesmo ano. Então, de fato, foi uma grande vitória, porque mostra, por um lado, que a nossa diretoria, tanto do biênio 21-23 quanto de 23-25, tem atuado absolutamente de acordo com o nosso estatuto, de acordo com a legislação, e, por outro lado, é uma grande vitória da democracia interna aqui na UFSCar, porque a gente precisa deixar muito marcado esse fato que mancha a história democrática da UFSCar, com a perseguição a lideranças estudantis e agora a perseguição a lideranças do sindicato docente. Então é de fato uma imensa vitória para a gente começar com muita força e muito gás agora em 2024. E chegou o nosso momento de falar de arte, cultura e afins. Fevereiro é mês do Carnaval e as festas populares, como o Carnaval, desempenham, sem dúvida, um papel fundamental na preservação e celebração das tradições culturais de uma sociedade. É vital que as novas gerações compreendam e valorizem essas tradições, pois são parte integrante da herança cultural do país. Herança que é passada em eventos como, por exemplo, a matinê de carnaval da ADUFSCar. No último dia 9 de fevereiro, na sexta-feira, a ADUFSCar realizou mais uma matinê para a criançada cair na folia. O evento foi no restaurante da ADUFSCar Cozinha do Lobo, no campus São Carlos. E ainda teve pintura facial, fantasias, confete e muita serpentina. No palco, a animação ficou por conta do Tio Antônio Rock Brilhantina, com um repertório repleto de marchinhas de carnaval. Foi um sucesso total e o público saiu da matinê já pensando na de 2025. Um guerreiro apaixonado que vivia só cantando. E vamos à nossa dica musical, que é no Sesc São Carlos. Um show em homenagem e celebração à carreira de Gal Costa pela voz de Cláudia Raab. A artista imprime sua marca pessoal e oferece interpretações desse ícone da música, incluindo também obras de outros grandes nomes, como Caetano, Gil, Tom Jobim, Luiz Melodia, João Donato, entre outros. O show é nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, na área de convivência externa e é de graça. Mas para quem estiver indo para a capital São Paulo por esses dias, a dica do Fala Docente é visitar alguns museus na cidade. O Museu do Ipiranga, por exemplo, tem visitação gratuita às quartas-feiras e no primeiro domingo de cada mês. Nos outros dias é possível reservar o ingresso pelo site do museu. Custa R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia entrada. E já que você está ali pelo Museu do Ipiranga, que tal conhecer o Jardim Francês, que fica em frente ao museu? A entrada é gratuita todos os dias, não há necessidade de marcar hora ou reservar ingressos, é só chegar. E por que não colocar um novo museu na sua agenda em São Paulo? O Museu das Favelas. Ele fica dentro de um lindo palacete histórico no centro de São Paulo e agora apresenta a exposição Favela Raiz.
Instalações ocupam a parte interna e externa do museu e nos convidam a entender a formação da identidade dos moradores das favelas. Fica no Palácio dos Campos Elíseos, na Rua Guaianazes, 1024, no Campos Elíseos, de terça a domingo, das 9 da manhã até às 5 da tarde, e também é gratuito. Já a Casa de Vidro, ícone da arquitetura moderna brasileira, segue aberta. Interessados em arquitetura e design precisam conhecer esse importante espaço na cidade e as obras de Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bardi. As visitas são guiadas por educadores, duram cerca de 50 minutos e acontecem às quintas, sextas e sábados em diferentes horários. O Instituto Bardi Casa de Vidro fica na Rua General Almério de Moura, no Morumbi. Os ingressos estão à venda online e custam R$ 58,00 inteira ou R$ 29,00 a meia entrada. Esta edição do Fala Docente está chegando ao fim, mas antes anote aí o nosso e-mail e o nosso WhatsApp para que você possa fazer contato e interagir com a nossa equipe, imprensa@adufiscar.org.br e o WhatsApp 1699 609 4672. A todos que nos acompanharam, obrigada pela audiência e vamos encerrar com uma música. A música Vilarejo, de Marisa Monte, que fala da simplicidade e da beleza da vida, valorizando a natureza e as relações humanas, tudo o que precisamos em meio a tanta intolerância e discursos de ódio. Até semana que vem. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe. Paraíso se mudou para lá, por cima das casas cal. Frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina chama.